Se você conseguir me vender esta arma em árabe, eu lhe pagarei $100.000. As palavras cortaram o salão de demonstrações do Pentágono como estilhaços, seguidas imediatamente pelo riso cruel dos oficiais condecorados. Rosa Martinez apertou com mais força o carrinho de limpeza, os nós dos dedos brancos contra a alça de metal. Ela tinha sido invisível para esses homens durante toda sua carreira, apenas mais um rosto limpando o chão, esvaziando o lixo, limpando a bagunça deles. Mas o general Harrison Blake acabará de torná-la o centro das atenções da pior maneira possível. O rifle M4 brilhava sob as luzes fluorescentes, seu metal preto refletindo os rostos presunçosos dos oficiais militares que a tratavam como um móvel que ocasionalmente se movia. O coração de Rosa batia forte contra as costelas, mas ela não recuou. Ela havia aprendido há muito tempo que recuar só tornava os predadores mais ousados. Ao seu redor, coronéis e majores cochichavam atrás das mãos, alguns filmando com seus celulares, outros fingindo que nada estava acontecendo, enquanto seu silêncio dizia tudo. Aos 43 anos, Rosa passou 15 anos limpando sangue, suor e burocracia dos corredores do poder militar americano. Suas mãos calejadas contavam histórias de turnos duplos, horas extras nos finais de semana e 3 horas de sono por noite para cuidar de sua mãe doente. Ela usava o mesmo uniforme azul desbotado todos os dias, seus cabelos grisalhos presos em um coque que testemunhou mais conversas confidenciais do que a maioria dos senadores. Mas naquela noite, algo antigo se agitou em seu peito, uma fúria calma que estava adormecida há muito tempo. O general Blake se inclinou contra a mesa de demonstração, o peito pesado com as medalhas que ganhou enviando os filhos de outras pessoas para a morte. Seus olhos azuis gelados brilhavam com a crueldade particular de alguém que nunca ouviu um não, nunca foi humilhado, nunca foi forçado a limpar a bagunça causada por sua própria arrogância. Ele era o tipo de homem que media o valor das pessoas por sua posição social e conta bancária, completamente cego para a dignidade que não pode ser tirada pelas circunstâncias. O que há de errado, querida? A voz de Blake transbordava preocupação fingida. O gato comeu sua língua? Ou talvez você não fale a língua dos terroristas, afinal. As risadas ficaram mais altas, ecoando nas paredes que já haviam ouvido conversas muito mais vergonhosas do que essa. Mas Rosa percebeu algo que os outros não viram. No canto ao fundo, um dignitário visitante da Jordânia observava a cena se desenrolar com crescente descontentamento, seus olhos escuros refletindo uma tempestade que ainda não havia se abatido. A arma parecia zombar dela com seu silêncio mortal, uma ferramenta de guerra reduzida a um adereço no teatro de humilhação de Blake. Mas os olhos de Rosa não estavam mais fixos no rifle. Eles estavam fixos em algo mais profundo, algo que esses valentões uniformizados não podiam ver ou entender. Ela estava se lembrando de outra voz, de outro momento, de outra lição sobre dignidade que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar ou roubar. Se você está gostando desta história de justiça se desenrolando, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque o que acontecerá a seguir mudará tudo o que esses homens poderosos pensavam saber sobre respeito. A sala de demonstração caiu em um silêncio expectante, o tipo de silêncio que precede a rendição ou a revolução. As mãos calejadas de Rosa soltaram lentamente o carrinho de limpeza e, pela primeira vez em 15 anos de serviço, todos os olhos naquela sala estavam realmente vendo. O que eles estavam prestes a testemunhar iria destruir tudo o que acreditavam sobre poder, dignidade e o erro perigoso de subestimar alguém que você passou anos ignorando. O general Harrison Blake construiu sua carreira com base no medo das outras pessoas. 32 anos no exército lhe ensinaram que poder não era apenas uma questão de hierarquia, era saber exatamente quando e como esmagar o espírito de alguém. Ele aperfeiçoou essa arte em salas de reunião de Bagdá a Cabul, transformando a intimidação em uma ciência exata. A demonstração de armas daquela noite deveria mostrar a superioridade americana aos aliados estrangeiros, mas Blake encontrou algo muito mais divertido do que discutir especificações de poder de fogo. Rosa ficou paralisada sob os holofotes de sua crueldade, mas Blake interpretou sua imobilidade como rendição. Ele já tinha visto isso milhares de vezes antes, o momento em que as pessoas percebiam que estavam em desvantagem, em posição inferior e totalmente impotentes. Era sua parte favorita de qualquer confronto. Os outros oficiais riram na hora certa, sua resposta treinada ao humor do superior, mesmo quando esse humor deixava marcas ácidas em todos que tocava. Eles eram cúmplices dessa humilhação, e Blake se alimentava da aprovação deles como um parasita. Sabe o que eu acho? Blake continuou, circulando Rosa como um tubarão sentindo sangue. Acho que nossa pequena faxineira aqui tem ouvido muitas conversas que não deveria ter ouvido. Talvez ela tenha aprendido um pouco de árabe com todas aquelas reuniões confidenciais que ela limpa depois.
Sua voz carregava o veneno particular de alguém que acreditava genuinamente que os trabalhadores de serviços eram sub-humanos, invisíveis, existindo apenas para facilitar sua vida. O Rifle M4 estava entre eles como uma prova em um julgamento cujo veredicto já havia sido decidido. Blake escolheu essa arma deliberadamente, não apenas por sua letalidade, mas por seu simbolismo. Era o poder americano destilado em metal preto e engenharia de precisão, o tipo de tecnologia que remodelou o Oriente Médio de acordo com sua vontade. Em sua mente distorcida, pedir a Rosa para vendê-lo em árabe era a fusão perfeita de zombaria e domínio. O coronel Peterson se mexeu desconfortavelmente perto da parede, lembrando-se de sua própria avó imigrante, que limpava pisos para mandar seus filhos para a escola. Mas ele não disse nada. A Major Williams, cuja filha estava servindo na Síria, se viu olhando para os sapatos. Mas ela não disse nada. O silêncio das pessoas decentes sempre foi o maior aliado de Blake, e aquela noite não foi exceção. Mas o dignitário jordaniano no canto, o embaixador Khalil Mansouri, não escondia mais seu desgosto. Suas mãos calejadas se fecharam em punhos enquanto ele observava essa demonstração de racismo casual mascarado de superioridade militar. Mansouri havia sobrevivido a 3 guerras e enterrado 2 filhos a serviço de seu país. Ele reconhecia a arrogância particular dos homens que confundiam crueldade com força, que confundiam preconceito com patriotismo. O sorriso de Blake se ampliou ao notar o silêncio contínuo de Rosa. O que foi, querida? Todos esses anos de serviço invisível e você não consegue fazer uma pequena venda? Diabos, vou facilitar para você. Ele apontou para o rifle com grandiosidade teatral. Basta dizer bang bang na linguagem dos terroristas e considerarei uma venda. As palavras atingiram a sala como um golpe físico. Até mesmo os apoiadores mais leais de Blake sentiram o peso do que ele acabará de dizer, a maneira casual com que reduziu toda uma cultura a um insulto. Isso não era mais humor militar. Era preconceito descarado vestido de uniforme. Mas Blake estava intoxicado demais por seu próprio poder para perceber a mudança na energia da sala, viciado demais em humilhação para ver a tempestade se formando nos olhos de Rosa. Os dedos de Rosa tremiam levemente, mas não de medo. No fundo de seu peito, algo estava despertando, uma lembrança de outra voz, outra lição, outra promessa feita há muito tempo em uma língua que Blake presumia que ela não poderia entender. O general acabará de cometer o erro mais caro de sua distinta carreira, embora ele não percebesse isso até que a conta chegasse. O que Blake não sabia, o que nenhum deles suspeitava, era que Rosa Martinez carregava segredos mais profundos do que qualquer documento confidencial do Pentágono, e que a arma com que ele a ridicularizava tinha ligações com um passado que em breve explodiria suas suposições em fragmentos irreparáveis. A mente de Rosa voltou 25 anos no tempo, para um hospital militar apertado no Kuwait, onde ela trabalhava como tradutora antes que a vida forçasse a viver nas sombras. Naquela época, ela era Rosa Almarrimo, casada com um engenheiro jordaniano que lhe ensinara árabe com a paciência de um santo e a paixão de um poeta. Ela era fluente em 3 dialetos, certificada pelo Departamento de Defesa, encarregada de briefings de inteligência que podiam remodelar regiões inteiras. Mas a guerra tinha um jeito de roubar tudo: seu marido para uma explosão de IED, sua autorização para paranoia burocrática, sua identidade para sobrevivência. A mulher que limpava o chão do Pentágono era um fantasma da linguista que outrora informava generais sobre comunicações terroristas. Rosa passou anos se tornando invisível, deixando suas habilidades enferrujarem enquanto suas mãos aprendiam o peso familiar dos cabos de esfregão em vez de documentos confidenciais. Era mais seguro assim, anônima, esquecida, despercebida. Ela mudou seu nome de volta para Martinez, enterrou suas credenciais e aceitou que a genialidade era um luxo que ela não podia mais se permitir. Mas, parada naquela sala de demonstração, cercada pela crueldade casual de homens que nunca sacrificaram nada de verdade, Rosa sentiu seu eu enterrado lutando para vir à tona. O general Blake achava que estava humilhando uma faxineira, mas acabará de despertar um fantasma que falava a linguagem da guerra em vozes que ele nunca aprenderá a ouvir. A ironia era deliciosa. Aquele homem que construíra sua reputação destruindo nações árabes estava prestes a ser educado por alguém que considerava subhumano. O embaixador Mansouri observou a transformação de Rosa com fascínio crescente. Algo em sua postura havia mudado, uma postura militar se reafirmando após anos de invisibilidade deliberada. Sua coluna se endireitou quase imperceptivelmente, sua respiração mudou e seus olhos adquiriram a intensidade focada de alguém que se lembra de batalhas esquecidas. Mansouri já tinha visto isso antes. O momento em que um guerreiro parava de fingir ser uma vítima. O rifle M4 entre eles tinha mais significado do que Blake poderia entender.
Rosa havia treinado rebeldes sírios neste exato sistema de armas, havia desmontado e limpo centenas deles em acampamentos no deserto, onde a política externa americana se desenrolava em sangue e areia. Ela conhecia sua cadência de tiro, seu alcance efetivo, sua tendência a emperrar em tempestades de areia. Ela poderia desmontá-lo com os olhos vendados e remontá-lo enquanto recitava versículos do Alcorão, habilidades que teriam aterrorizado Blake se ele tivesse imaginação suficiente para concebê-las. Blake continuou sua performance, embriagado pela aprovação dos subordinados que riam porque a sobrevivência na carreira exigia isso. Ele não tinha ideia de que o silêncio de Rosa não era submissão, era preparação. Ela estava calculando não apenas o que dizer, mas como destruí-lo tão completamente que sua recuperação exigiria décadas de humildade genuína. Isso não seria uma mera demonstração linguística, seria uma humilhação cirúrgica realizada por uma mestre. O coronel Peterson percebeu a mudança primeiro, a maneira como as mãos de Rosa pararam de tremer, como sua respiração se estabilizou em algo quase meditativo. O Major Williams percebeu em seguida, reconhecendo o olhar distante de alguém que já havia visto um combate real, não a versão higienizada da sala de reuniões que povoava a maioria das carreiras no Pentágono. Até mesmo os oficiais juniores começaram a sentir que algo fundamental havia mudado na dinâmica da sala. Mas Blake permaneceu alheio, intoxicado demais por seu próprio desempenho para perceber o crescente desconforto de seu público. Ele ainda agia sob a suposição de que o poder fluía da hierarquia e dos privilégios, completamente cego para as formas mais perigosas de autoridade que emergiam do conhecimento, da experiência e da clareza moral. Rosa possuía os três em quantidades que teriam humilhado homens mais sábios, mas a sabedoria nunca foi o atributo mais forte de Blake. A arma parecia pulsar com significado à medida que as memórias de Rosa se tornavam cristalinas. Ela se lembrava da voz de seu falecido marido ensinando-lhe a poesia da terminologia militar árabe, a precisão necessária para traduzir comunicações de vida ou morte, o peso da responsabilidade quando as palavras significavam a diferença entre vitória e massacre. Blake queria um argumento de venda em árabe. Ela lhe daria algo muito mais valioso e muito mais devastador. O salão de demonstrações se transformou em um tribunal onde o juiz vestia um macacão de zelador e o réu usava estrelas de general, embora apenas um deles compreendesse a verdadeira natureza do processo que estava prestes a começar. Rosa deu um passo à frente, suas mãos calejadas alcançando o rifle M4 com a confiança de alguém que já havia manuseado milhares deles. Esquecendo o carrinho de limpeza, ela ergueu a arma com facilidade experiente, seus dedos automaticamente verificando a segurança, testando a distribuição de peso, realizando movimentos tão arraigados que sobreviveram a décadas de inatividade forçada. O sorriso do general Blake vacilou ligeiramente ao vê-la manusear o equipamento militar como se tivesse nascido para isso. Adili al-Bunduqia al-Amriquia, Rosa começou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina cortando seda. O árabe fluía de seus lábios com a precisão fluida de uma falante nativa, cada sílaba pronunciada com perfeição acadêmica que fez os olhos do embaixador Mansouri se arregalarem de espanto. Nizam M4 Carbine, Yustamal Fi al-Kuvat al-Amriquia Mundu al 1994. O rosto de Blake empalideceu enquanto Rosa continuava sua apresentação técnica em árabe impecável, descrevendo as especificações da arma, seu histórico de uso e suas aplicações táticas em vários teatros de guerra. Ela não estava apenas falando árabe, estava fazendo uma apresentação militar profissional com a expertise de alguém que viveu essas batalhas, não apenas leu sobre elas em relatórios editados. Alcula asa al-Taknia, continuou Rosa, mudando de dialeto no meio da frase com a fluidez que só vem de anos de experiência em campo. Muadal al-Naar 700-950 tiros por minuto. Almada al-Faal 500 metros Liuadaf al-Noktia. A precisão técnica de sua apresentação era devastadora. Não era um árabe imperfeito aprendido em livros de frases, era a linguagem de alguém que havia informado generais sobre sistemas de armas enquanto Blake ainda estava aprendendo a amarrar suas botas de combate. O embaixador Mansouri levantou-se lentamente da cadeira, com uma expressão que misturava respeito e reconhecimento crescente. Ele já havia ouvido aquele sotaque antes, aquela precisão dialética específica que marcava os graduados do Instituto de Línguas da Defesa. Rosa não era apenas bilingue, ela era uma linguista militar treinada, e sua especialidade era desmontar cirurgicamente todas as suposições nas quais Blake havia construído sua carreira. Saído Amil Blake. Rosa se dirigiu diretamente ao general, seu tom mudando para algo mais frio, mais formal. Adili Laysat Malia Bey. Esta não é uma transação de venda. Esta é uma lição em Jarraala. Ignorância. A palavra atingiu Blake como um golpe físico, seu significado claro mesmo para aqueles que não falavam árabe. Ela o estava chamando de ignorante na frente de seus colegas,
usando a mesma língua que ele zombava para expor sua pobreza intelectual. A sala de demonstração se tornou um túmulo, todos os oficiais paralisados em fascínio horrorizado enquanto suas carreiras passavam diante de seus olhos. O coronel Peterson percebeu que estava testemunhando a destruição profissional de um general, transmitida ao vivo pelos telefones das redes sociais que ainda estavam gravando. A Major Williams sentiu o estômago revirar ao calcular o incidente internacional que se formava diante de seus olhos. A boca de Blake abria e fechava como um peixe se afogando no ar, sua lendária compostura rachando sob o peso da humilhação pública. Isso não deveria ter acontecido. Zeladores não falavam árabe fluentemente. Faxineiras não davam briefings sobre armas que impressionariam analistas da CIA. A ordem natural de seu universo estava implodindo em tempo real, e ele não tinha nenhum protocolo para lidar com a superioridade disfarçada de servidão. "Ao caramba", disse Rosa, colocando o rifle no chão com precisão cerimonial, "não pode ser comprada com dinheiro, General Blake. A dignidade transcende a hierarquia, transcende os privilégios, transcende as mentes mesquinhas que confundem crueldade com força." Ela voltou a falar em inglês, seu sotaque agora carregando traços da autoridade acadêmica que ela passou anos escondendo. "Não preciso dos seus $100.000. Mas você precisa de algo que não posso lhe vender: respeito pelas pessoas que tornam sua vida confortável possível. Se você está assistindo a essa transformação se desenrolar e acredita no poder da força oculta, clique no botão inscrever-se, porque, às vezes, as vitórias mais devastadoras vêm dos guerreiros mais inesperados." O silêncio se estendeu como um fio prestes a se romper, todas as pessoas naquela sala compreendendo que acabavam de testemunhar algo sem precedentes. Rosa Martinez, a zeladora invisível, acabará de dar a lição mais cara da carreira do General Blake, e a conta estava prestes a ser paga de maneiras que iriam remodelar tudo o que ele pensava saber sobre poder, respeito e a perigosa loucura de subestimar aqueles que a sociedade nos ensina a ignorar. As consequências foram como uma demolição controlada. O rosto do General Blake passou por expressões de raiva, descrença e algo próximo ao terror, à medida que as implicações se espalhavam por sua mente. O embaixador Mansouri aproximou-se de Rosa com a reverência reservada aos heróis de guerra, estendendo a mão em saudação formal. "Doutora Rosa Al-Mahrimou", disse ele em árabe perfeito, usando seu nome de casada com respeito deliberado. Sua reputação a precedeu, mesmo aqui. A revelação atingiu a sala como estilhaços. Doutora Rosa Al-Mahrimou, a lendária linguista que desaparecera dos círculos de inteligência há 2 décadas, presumida morta após o assassinato de seu marido no Kuwait. As pernas de Blake quase cederam quando ele percebeu que acabará de humilhar uma das tradutoras mais condecoradas da história militar, uma mulher cujo nível de autorização já havia excedido o seu. A zeladora que ele havia ridicularizado era um fantasma do mundo secreto ao qual ele passará a carreira tentando ter acesso. "Impossível", sussurrou Blake, com a voz trêmula como madeira adolescente. "Você deveria estar." Mas Rosa o interrompeu com um olhar que poderia derreter o blindagem de um tanque. "Morta? Desaparecida? Conveniente, não é? Como mulheres como eu se tornam invisíveis quando não somos mais úteis para homens como você." Suas palavras carregavam o peso de 25 anos passados esfregando pisos em vez de informar senadores, limpando banheiros em vez de prevenir incidentes internacionais. O telefone do coronel Peterson vibrou com uma mensagem urgente da segurança do Pentágono. O reconhecimento facial finalmente conectou Rosa Martinez a arquivos pessoais confidenciais que deveriam ter sido destruídos décadas atrás. A mulher que eles ignoraram por 15 anos possuía uma autorização de segurança que tecnicamente superava de todos na sala, exceto do próprio Blake. A Major Williams olhou para as mãos, percebendo que passou meses passando por uma lenda viva sem reconhecê-la. Em poucas horas, o vídeo se espalhou pelas redes militares e plataformas de mídia social. #JanitorGeneral se tornou um pesadelo nas tendências do Departamento de Relações Públicas do Pentágono. A carreira distinta de Blake evaporou em tempo real, enquanto seus superiores calculavam o custo do constrangimento internacional. A reclamação formal do embaixador Mansouri chegou ao secretário de Defesa antes mesmo de Blake sair do prédio, descrevendo racismo inconcebível dirigido a um dos ativos mais valiosos dos Estados Unidos. A vingança de Rosa veio rápida, mas silenciosamente. O Pentágono ofereceu a ela reintegração em seu antigo posto, pagamento retroativo integral e um pedido formal de desculpas que nunca pagaria 2 décadas de cegueira institucional. Ela recusou tudo, exceto o pedido de desculpas, optando por criar uma fundação para famílias militares destruídas pela indiferença burocrática. Sua primeira doação veio de uma fonte inesperada, a indenização de Blake, entregue em uma tentativa desesperada de redenção.
A queda de Blake foi espetacular e completa. Julgado pela corte marcial por conduta imprópria, destituído do posto, com a pensão confiscada, ele se tornou um exemplo de advertência sussurrado nas academias militares sobre os perigos de confundir autoridade com sabedoria. Mas a misericórdia de Rosa surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Ela o visitou uma vez, no apartamento anônimo onde generais caídos vão para morrer lentamente, oferecendo-lhe algo que ele nunca lhe deu: dignidade. A palavra árabe para professor é mualim, disse ela durante aquele último encontro. Vem da mesma raiz que conhecimento e instrução. Você me ensinou algo valioso, general. Você me mostrou que esconder minha luz não servia a ninguém, nem mesmo a mim mesma. Blake chorou então, compreendendo finalmente que a maior vitória de Rosa não foi sua destruição, mas sua escolha de permanecer íntegra apesar de tudo que ele tentou destruir. O embaixador Mansouri patrocinou a turnê de palestras de Rosa por instalações militares, onde ela ensinou a uma nova geração de oficiais sobre o custo humano do preconceito casual. Sua mensagem era simples, mas revolucionária. A dignidade se multiplica quando compartilhada, mas a crueldade sempre consome seu criador. O rifle M4 daquela demonstração infame foi aposentado para o Smithsonian, exibido com uma placa com os dizeres: às vezes, as armas mais poderosas são as palavras ditas por aqueles que a sociedade nos ensina a ignorar. Anos mais tarde, Rosa refletiria que a crueldade de Blake a havia libertado acidentalmente de uma prisão que ela mesma criará. A zombaria dele a forçou a lembrar quem ela sempre fora por baixo do macacão e da invisibilidade institucional. Ela passou décadas acreditando que a sobrevivência exigia silêncio, mas aquela noite no Pentágono provou que, às vezes, o ato mais radical é simplesmente recusar-se a permanecer escondido. O salão de demonstrações foi reformado e transformado em um centro de treinamento em diversidade, com as paredes exibindo as palavras de Rosa em inglês e árabe. O respeito não pode ser comprado, apenas conquistado. A dignidade não pode ser roubada, apenas entregue. E a sabedoria muitas vezes chega vestindo o uniforme daqueles que menos esperamos que nos ensinem. Se esta história o motivou a acreditar no poder da força oculta e na importância de tratar todas as pessoas com dignidade, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que nos lembram como o heroísmo muitas vezes chega nas formas mais inesperadas. Porque em um mundo que lucra com tornar as pessoas invisíveis, escolher ver verdadeiramente uns aos outros não é apenas bondade, é revolução.